Alguns aromas podem despertar memórias, outros podem seduzir, mas o de Aurora Silva podia destruir mentes e arrancar a sanidade de qualquer alfa num raio de quilômetros. Meus queridos ouvintes, antes de mergulharmos nessa história, inscrevam-se e ativem o sininho para nunca perderem nossas histórias. O vento gelado da madrugada cortava as montanhas de Pedra Azul quando Aurora Silva completou 18 anos, sem festa, sem convidados, sem sequer uma vela para soprar, na cabana isolada onde nascera, crescera e se tornara mulher. Apenas seus pais adotivos, Helena e Gabriel, testemunharam o momento que tanto temiam, o despertar completo de seus feromônios. Aurora despertou naquela manhã com uma sensação estranha, como se algo dentro de seu corpo tivesse se rompido durante o sono. Um calor diferente percorria suas veias, e quando se levantou da cama de madeira rústica, notou que o ar ao seu redor parecia vibrar com uma energia invisível. "Mãe?", chamou, descendo as escadas rangentes da cabana. "Estou me sentindo esquisita." Helena Silva, uma mulher beta de 50 anos com cabelos grisalhos sempre presos em um coque rígido, levantou o olhar da panela de mingau que mexia no fogão a lenha. No instante em que seu nariz captou o aroma que emanava de Aurora, ela deixou a colher cair com um estrondo metálico. "Gabriel!", gritou, com uma urgência que fez Aurora recuar 2 passos. "Gabriel, venha aqui agora." O homem apareceu correndo da oficina nos fundos da casa, ainda segurando um martelo sujo de graxa. Gabriel Silva era um beta alto e forte, com barba cerrada e mãos calejadas de quem trabalhava com ferro desde menino. Mas quando o cheiro de Aurora chegou até ele, suas pernas tremularam e ele teve que se apoiar no batente da porta. "Por todos os santos", murmurou, os olhos arregalados. "Está acontecendo. O que está acontecendo?" Aurora perguntou, a voz aguda pela confusão. "Vocês estão me assustando." Helena se aproximou cautelosamente, como quem se aproxima de um animal selvagem. "Aurora, filha, preciso que você suba para o quarto e não desça até falarmos com você. Pode fazer isso para mim? Mas eu não fiz nada de errado." "Você não fez nada de errado", Gabriel repetiu, a voz rouca. "Mas precisa subir, agora." Confusa e assustada, Aurora obedeceu. Do quarto, ouvia os pais conversando em sussurros urgentes, mas não conseguia distinguir as palavras. Apenas captava o tom de pânico que nunca ouvira antes na voz deles. 3 horas depois, Helena subiu com uma bandeja de comida e se sentou na beira da cama. "Aurora, você se lembra das histórias que eu te contava sobre sua origem? Você disse que meus pais biológicos morreram quando eu era bebê e vocês me adotaram. Isso é verdade, mas nunca te contei toda a verdade sobre o porquê." Helena respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. "Sua mãe biológica era uma ômega muito especial, Aurora. Ela tinha uma condição genética rara, uma anomalia que afetava seus feromônios de forma perigosa. Perigosa como? O cheiro dela não apenas atraía alfas, como qualquer ômega faria. Ele os enlouquecia, literalmente. Transformava homens racionais em criaturas obcecadas, violentas, dispostas a matar qualquer um que se interpusesse entre eles e ela. Aurora sentiu o sangue gelar nas veias. Sua mãe passou a vida inteira fugindo, se escondendo, tentando controlar algo que não podia ser controlado. Helena continuou, a voz carregada de tristeza. "Quando você nasceu, ela já sabia que você havia herdado a condição. Os sintomas apareceram quando você tinha apenas alguns meses. Mas eu nunca notei nada diferente em mim. Porque te mantivemos isolada, longe de qualquer alfa, e porque suprimimos seus feromônios com ervas especiais desde que você era pequena. Mas agora você é adulta. Não podemos mais suprimir o que está no seu sangue." Aurora levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar. "Então eu sou um monstro?" "Você não é um monstro", Helena disse firmemente, segurando as mãos da filha adotiva. "Você é uma jovem que precisa aprender a lidar com um dom perigoso. Sua mãe conseguiu encontrar um alfa que a amava de verdade, não apenas pela compulsão. Seu pai biológico foi o único homem capaz de resistir ao efeito dos feromônios dela e amá-la pelo que ela realmente era. E o que aconteceu com eles?" O silêncio de Helena foi mais eloquente que qualquer resposta. "Os outros alfas,
Eles não conseguiram aceitar que alguém possuísse o que eles desejavam desesperadamente. Sussurrou finalmente. Mataram seus pais numa emboscada quando você tinha 2 anos. Nós conseguimos te resgatar e fugir para cá. Aurora se levantou da cama abruptamente, as pernas bambas. Preciso sair daqui. Aurora, não. Você não entende o perigo. Não posso ficar presa para sempre. Ela gritou, e quando sua voz se elevou, o aroma que emanava dela se intensificou. Helena cambaleou para trás, o rosto pálido. Você precisa aprender a se controlar primeiro. Se sair agora, um uivo distante ecoou pelas montanhas. Depois outro e outro. Gabriel apareceu na porta do quarto, o rosto tenso. Eles já sentiram, disse simplesmente. Os alfas da região estão vindo. Aurora correu até a janela e olhou para fora. Na distância, podia ver vultos escuros se movendo entre as árvores, subindo a montanha em direção à cabana. Não corriam como homens comuns, mas como predadores seguindo um rastro irresistível. Quantos são? Helena perguntou, juntando-se ao marido. Muitos, Gabriel respondeu, já pegando uma espingarda que mantinha escondida no armário. Muito mais do que imaginávamos. Aurora observou, hipnotizada e aterrorizada, enquanto os alfas emergiam da floresta. Podiam estar a quilômetros de distância, mas ela via o desespero selvagem em seus movimentos, a forma como tropeçavam e se levantavam sem se importar com ferimentos, movidos por uma fome que transcendia a razão. Eles vão nos matar para chegarem até mim, ela sussurrou. Não se deixaremos, Gabriel disse, carregando a arma. Mas Aurora sabia, com uma certeza que gelou seu sangue, que uma espingarda não seria suficiente contra a horda de alfas enlouquecidos que se aproximava. E no meio daquela massa de homens desesperados, um par de olhos cor de prata a observava da linha das árvores, diferentes dos outros, calculados e racionais, mas ainda assim fixados nela com uma intensidade que a fez tremer. Era um alfa que não corria como os outros, que não tropeçava ou se jogava cegamente em direção à cabana. Ele caminhava com propósito, como se fosse o único que ainda mantinha algum controle sobre si mesmo. E quando seus olhos se encontraram através da distância e da névoa matinal, Aurora soube que sua vida nunca mais seria a mesma. O primeiro alfa a quebrar a linha das árvores era um homem corpulento com cicatrizes no rosto, os olhos completamente vidrados pela obsessão. Ele se atirou contra a porta da cabana com a força de um animal enraivecido, fazendo a madeira ranger sob o impacto. Ela está aqui, rugiu, batendo os punhos contra a porta. Posso sentir, ela é minha. Gabriel apontou a espingarda pela fresta da janela. Saiam de nossas terras, gritou. Não temos nada que vocês querem. Uma gargalhada histérica ecoou do lado de fora. Mentiroso, outro alfa gritou. Este mais jovem, com roupas rasgadas e sangue seco sob as unhas. Ela está aí dentro. O cheiro, meu Deus, o cheiro dela está me matando. Aurora se afastou da janela tremendo. Podia ver mais alfas emergindo da floresta a cada segundo. Homens que tinham abandonado suas casas, seus trabalhos, suas famílias, movidos apenas pelo desespero de possuí-la. Alguns ainda vestiam uniformes de trabalho, outros tinham claramente corrido quilômetros descalços, seus pés sangrando e roupas em frangalhos. Pai, eles vão derrubar a porta, ela sussurrou. Não se deixarmos, Gabriel murmurou, verificando as munições. De repente, o barulho lá fora cessou. Um silêncio estranho e tenso envolveu a cabana, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. O que está acontecendo? Helena perguntou, espiando pela cortina. A resposta veio na forma de uma voz grave, controlada, que cortou o silêncio como uma lâmina. Saiam do meu caminho. Aurora se aproximou da janela novamente e viu o alfa de olhos prateados caminhando calmamente em direção ao grupo de homens enlouquecidos. Ele era alto e musculoso, com cabelos escuros e uma presença que irradiava a autoridade natural. Diferente dos outros, suas roupas estavam intactas, seus movimentos eram calculados, e havia algo em seus olhos que a fez sentir um arrepio percorrer sua espinha. Quem você pensa que é?
O alfa corpulento rosnou, se virando para enfrentar o recém-chegado. Eu cheguei aqui primeiro, e eu estou pedindo educadamente para saírem. O homem de olhos prateados respondeu, a voz perigosamente calma. Uma vez, vá para o inferno, ela é nossa, podemos compartilhá-la, mas você não vai. O alfa corpulento não terminou a frase. Num movimento mais rápido do que Aurora conseguiu acompanhar, o homem de olhos prateados se moveu, e o outro alfa voou 3 metros para trás, batendo contra uma árvore com um som seco e desagradável. Mas alguém quer discutir? Perguntou tranquilamente, ajeitando a jaqueta de couro. Os outros alfas o encararam com uma mistura de ódio e medo. Aurora podia ver o conflito em seus rostos. A obsessão por ela os impelia para frente, mas o instinto de sobrevivência os mantinha recuados. Magnus Ferreira, Helena sussurrou atrás de Aurora, o rosto pálido de reconhecimento. Eu conhecia esse nome. Quem é ele? Aurora perguntou, sem desviar os olhos do homem lá fora. O filho de Lorenzo Ferreira, o alfa supremo da região norte. Se ele está aqui, significa que a notícia se espalhou além do que imaginávamos. Gabriel completou sombrio. Lá fora, Magnus se aproximou da porta da cabana. Sei que vocês podem me ouvir, disse, a voz alta o suficiente para atravessar a madeira. Meu nome é Magnus Ferreira. Não vim aqui para causar problemas. Mentiroso! Um dos alfas gritou da linha das árvores, ainda mantendo distância respeitosa. Você quer ela tanto quanto nós. Magnus se virou lentamente para o homem que havia falado. Sim, eu a quero, disse simplesmente, e Aurora sentiu seu coração disparar, mas não da forma que vocês querem, e é exatamente por isso que preciso falar com ela. Gabriel abriu um pouco a porta, mantendo a espingarda apontada. Fale daqui mesmo, não vai entrar na minha casa. Pai, Aurora começou. Não, Aurora, não sabemos as intenções dele. Magnus deu um passo para trás, as mãos visíveis e abertas. Entendo sua desconfiança, mas vocês sabem que não podem ficar aqui para sempre. Em algumas horas, haverá centenas de alfas subindo esta montanha. Alguns virão armados, outros trarão matilhas inteiras. E o que você propõe? Helena perguntou da janela. Que me deixem ajudá-los a sair daqui. Conheço rotas seguras, lugares onde ela pode ficar escondida até encontrarmos uma solução permanente. Por que faria isso? Gabriel questionou. O que ganha ajudando-nos? Magnus ficou em silêncio por um longo momento, os olhos prateados fixos na janela, onde sabia que Aurora estava escondida. Porque sei o que é carregar um fardo que não escolheu, disse finalmente. E por quê? Porque quando a olhei, pela primeira vez em minha vida, senti algo além de instinto primitivo. Aurora sentiu o ar faltar em seus pulmões. Contra todas as expectativas racionais, algo dentro dela respondeu aquelas palavras com uma intensidade que a assustou. Isso é loucura, Gabriel murmurou. Ele pode estar mentindo. Pode ser, Aurora disse, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Mas ele é o único que não está espumando pela boca ou tentando derrubar nossa porta. Um novo uivo ecoou pela montanha, mais próximo desta vez. Magnus tensionou os ombros. Decidam rápido, os reforços estão chegando, e quando chegarem, não haverá mais tempo para conversas civilizadas. Aurora olhou para seus pais adotivos, vendo o medo e o desespero em seus rostos. Helena chorava silenciosamente, e Gabriel apertava a arma com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Eu vou com ele, ela disse finalmente. Aurora, não! Helena gritou. Mãe, olhe para eles. Aurora apontou para a janela, onde mais alfas continuavam emergindo da floresta. Em 1 hora serão 100, em 2, talvez 500. Vocês vão morrer tentando me proteger. E se esse tal Magnus tiver as mesmas intenções que os outros? Aurora fechou os olhos, tentando sentir algo além do terror que dominava seus pensamentos. Quando os abriu novamente, havia uma determinação férrea em seu olhar. Então pelo menos morrerei longe de vocês, e vocês estarão seguros. Gabriel baixou a arma lentamente. Se ele tentar machucá-la, eu sei como me cuidar. Aurora mentiu, porque na verdade não sabia nada sobre como sobreviver no mundo real, mas sabia que esta era a única chance de seus pais sobreviverem. Ela se aproximou da porta e a abriu completamente, revelando-se aos alfas pela primeira vez. O efeito foi imediato e devastador. Os homens na clareira gemeram como animais feridos, alguns caindo de joelhos, outros se agarrando às árvores para não desmaiar.
Apenas Magnus permaneceu de pé, embora Aurora pudesse ver a tensão em seus músculos, a forma como sua mandíbula se contraía enquanto lutava contra alguma força interna. Estou pronta, ela disse, a voz mais firme do que se sentia. Magnus assentiu e estendeu a mão. Quando Aurora a pegou, uma onda de eletricidade passou entre eles, tão intensa que ela quase a soltou. Confia em mim, ele murmurou, e havia algo em sua voz que fez Aurora acreditar que talvez, apenas talvez, pudesse fazer exatamente isso. Foi então que o primeiro tiro ecoou pela montanha, e Aurora percebeu que eles não eram mais apenas prisioneiros de alfas obcecados, agora eram alvos de caçadores profissionais. O segundo tiro veio de uma direção diferente, e Magnus puxou Aurora para trás de uma árvore grossa num movimento fluido. Atiradores nos flancos, ele murmurou no ouvido dela, e Aurora sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com medo. Caçadores de ômegas especiais. Sua fama se espalhou mais rápido do que imaginei. Os alfas obcecados que cercavam a cabana entraram em pânico total. Alguns correram cegamente em direção aos tiros. Outros se jogaram no chão, mas todos continuavam gemendo e se contorcendo pela proximidade de Aurora. Precisamos sair daqui, Magnus disse, examinando a floresta ao redor. Agora. E meus pais? Eles estarão seguros assim que você estiver longe. Os caçadores não querem betas, e os alfas vão seguir seu rastro. Outro tiro ecoou, mais próximo. Desta vez, Aurora viu faíscas saltarem da árvore ao lado deles. Eles estão mirando em nós, ela sussurrou, o terror tomando conta. Em você, Magnus corrigiu, passando um braço protetor ao redor de sua cintura. Eu sou apenas um obstáculo. A sensação do toque dele era intoxicante de uma forma completamente diferente do que Aurora imaginara, onde esperava sentir o mesmo desespero obsessivo que via nos outros alfas. Encontrou apenas calor, proteção e algo mais profundo que fez seu coração acelerar. Como você consegue se controlar? Ela perguntou enquanto ele a guiava pelos arbustos. Quem disse que estou me controlando? Magnus respondeu, a voz rouca. Estou apenas canalizando a compulsão de forma diferente. Em vez de querer possuí-la, quero protegê-la. Eles correram em silêncio por vários minutos, Magnus escolhendo o caminho com a precisão de quem conhecia cada pedra e cada galho. Aurora notou como ele diminuía o passo quando ela começava a ficar sem fôlego, como verificava constantemente se ela não havia se ferido nos espinhos. Quando finalmente pararam numa pequena caverna escondida entre as pedras, ambos estavam ofegantes. Aqui estaremos seguros por algumas horas, Magnus disse, verificando a entrada. Os caçadores não conhecem esta região como eu. Aurora se encostou na parede rochosa, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Por que está fazendo isso? Perguntou. Arriscando sua vida por uma estranha? Magnus se virou para ela, e no espaço confinado da caverna, Aurora pôde ver cada detalhe de seu rosto, a linha forte de sua mandíbula, a cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda, a forma como seus olhos prateados pareciam enxergar diretamente em sua alma. Porque quando a vi pela primeira vez, não senti apenas fome, ele disse lentamente. Senti proteção, como se meu alfa interior tivesse reconhecido algo precioso que precisava ser guardado, não conquistado. Aurora sentiu o ar ficar mais denso entre eles. E isso é suficiente? Esse sentimento pode ser real quando meu cheiro está literalmente alterando sua química cerebral? Magnus deu um passo em direção a ela. Posso fazer um teste, murmurou, para descobrir se o que sinto é real ou apenas uma versão mais sofisticada da obsessão. Que tipo de teste? Ele se aproximou mais, até que Aurora pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Se eu conseguir parar, disse levantando a mão lentamente em direção ao rosto dela. Se conseguir me afastar no momento que você pedir, então saberemos que existe algo real aqui. O coração de Aurora batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Magnus tocou seu rosto gentilmente, o polegar traçando sua bochecha numa carícia que fez suas pernas tremblerem. Pare, ela sussurrou testando. Magnus congelou imediatamente e retirou a mão, dando 2 passos para trás. Funciona, ele disse surpreso com sua própria reação. Agora volte, Aurora pediu, a voz mal passando de um murmúrio. Magnus voltou,
desta vez mais lentamente, os olhos fixos nos dela, como se pedisse permissão para cada movimento. Quando ele se inclinou em direção a ela, Aurora fechou os olhos, sentindo a respiração dele contra seus lábios. O som de passos ecoando pela floresta os fez se afastar bruscamente, e Magnus colocou um dedo sobre os lábios dela, pedindo silêncio. Do lado de fora da caverna, vozes ásperas se aproximavam, e Aurora reconheceu o sotaque distinto dos caçadores profissionais. "A pegada é fresca", disse uma voz grave do lado de fora da caverna. "Eles passaram por aqui há menos de 10 minutos. Aurora prendeu a respiração, encostando-se contra Magnus na escuridão da caverna. Ela podia sentir a tensão em seus músculos, a forma como ele se posicionou entre ela e a entrada, pronto para lutar se necessário. "Tem certeza de que é ela?" Outra voz perguntou, esta com sotaque diferente, mais refinado. "A recompensa é alta demais para erros. 50 alfas enlouquecidos numa montanha não mentem, Victor." O primeiro homem respondeu. "E olhe isso." Aurora ouviu o som de passos se aproximando da entrada da caverna. Magnus a puxou mais para o fundo, onde as sombras eram mais espessas, uma pegada masculina acompanhando a dela. Victor murmurou, claramente examinando o chão. "Interessante. Alguém conseguiu manter a sanidade o suficiente para não se jogar como um animal desesperado. Será que é um dos nossos? Não. Nossos caçadores usam botas padrão. Esta pegada..." Victor fez uma pausa. "É de bota militar, couro genuíno, sola alemã, caro, alguém com recursos." Magnus fechou os olhos, claramente reconhecendo que sua pegada havia sido identificada. "Um alfa rico." "Então", continuou Victor, "alguém com treinamento. Isso complica as coisas." "Complica por quê?" O primeiro caçador perguntou. "Uma bala resolve qualquer alfa, rico ou pobre, porque alfas ricos têm famílias poderosas, idiota. E famílias poderosas fazem perguntas quando seus filhos desaparecem." Aurora sentiu Magnus se tensionar ainda mais ao lado dela. Ela podia adivinhar o que ele estava pensando. Sua identidade como filho do Alfa Supremo não era exatamente um segredo. "Então o que fazemos?" "Mudança de planos", Victor disse, e Aurora pôde ouvir o sorriso cruel em sua voz. "A Ômega vale mais viva, mas se o Alfa Protetor for problema demais, eliminamos ele e levamos só ela. E se ele for importante? Então culpamos os alfas enlouquecidos." Problema resolvido. Os passos se afastaram, mas as vozes ainda eram audíveis na distância. "Chame os outros", Victor ordenou. "Quero este setor cercado em 20 minutos. E mandem a equipe 3 para o lado sul. Se eles tentarem descer a montanha, vamos estar esperando." Apenas quando os sons desapareceram completamente, Magnus se permitiu respirar normalmente. "Caçadores profissionais", ele murmurou. "Isso é pior do que pensei." "Pior como? Eles não estão aqui por acidente ou oportunidade. Alguém os contratou especificamente para capturar você." Aurora sentiu um frio percorrer sua espinha. "Quem faria isso?" "Várias pessoas", Magnus disse sombriamente. "Existe um mercado negro para ômegas com habilidades especiais. Cientistas que querem estudar sua genética, alfas extremamente ricos que colecionam raridades, até mesmo..." Ele parou, hesitando. "Até mesmo o quê?" "Até mesmo meu próprio pai." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Aurora observou o perfil de Magnus na penumbra da caverna, vendo a dor em seus olhos prateados. "Lorenzo Ferreira não é apenas o alfa supremo da região norte", Magnus continuou. "Ele também controla uma rede de tráfico de ômegas especiais. Quando descobrir que existe uma ômega com seus poderes e que seu próprio filho está protegendo ela em vez de entregá-la, ele vai nos caçar. Pior que isso, ele vai considerar uma traição pessoal. E Lorenzo Ferreira não perdoa traições." Aurora se aproximou dele, tocando seu braço gentilmente. "Então por que não me entrega a ele? Seria mais seguro para você." Magnus se virou para ela, os olhos brilhando com uma intensidade feroz. "Porque prefiro morrer lutando por algo em que acredito do que viver como covarde servindo a um monstro." A sinceridade em sua voz fez o coração de Aurora acelerar. Ela estava prestes a responder quando um novo som chegou aos seus ouvidos. O ruído distinto de helicópteros se aproximando. Eles trouxeram reforços aéreos, Magnus disse, correndo até a entrada da caverna para espiar o céu. "Victor não está brincando. O que fazemos agora?" Magnus voltou para ela.
o rosto grave. Agora rezamos para que eu conheça esta montanha melhor que eles, disse pegando a mão dela, porque nossa única chance é chegar ao vale antes do amanhecer. E depois vamos descobrir quem realmente colocou o preço na sua cabeça. Eles saíram da caverna cautelosamente, Magnus guiando Aurora através de um caminho quase invisível entre as rochas. No céu, os helicópteros se espalhavam em formação de busca, seus holofotes cortando a escuridão como espadas luminosas. Magnus, Aurora sussurrou enquanto corriam. Se seu pai descobrir que você está me protegendo, ele já sabe. Magnus respondeu sem diminuir o ritmo. Recebeu um telefone há 2 horas. Como você sabe disso? Porque eu conheço meu pai. E por quê? Ele hesitou por um momento, porque acabei de ver o helicóptero pessoal dele naquela formação. Aurora tropeçou, mas Magnus a segurou antes que ela caísse. Ele veio pessoalmente? Lorenzo Ferreira nunca perde a oportunidade de punir uma traição pessoalmente, Magnus disse, a voz carregada de amargura, especialmente quando o traidor é seu próprio filho. O som dos helicópteros se intensificou, e Aurora pôde ver os holofotes se aproximando de sua posição. Na distância, gritos e ordens ecoavam pela floresta, dezenas de homens se movendo para cercar o local. Quantos homens ele trouxe? Ela perguntou. Magnus olhou para trás uma última vez, contando os pontos de luz que se espalhavam pela montanha como uma constelação mortal. Todos eles, respondeu simplesmente. Foi então que o primeiro foguete sinalizador explodiu no céu acima deles, banindo as sombras e revelando sua localização exata para todos os caçadores na área. A luz vermelha do foguete sinalizador transformou a floresta numa paisagem infernal. Magnus puxou Aurora para baixo de uma saliência rochosa no exato momento em que as primeiras balas ricochetearam nas pedras ao redor deles. Mantenham-na viva. A voz de Lorenzo Ferreira ecoou pelos alto-falantes dos helicópteros, fria e implacável. Meu filho é dispensável. Aurora viu a dor cortar o rosto de Magnus como uma lâmina, mas ele não hesitou. Pegou uma pedra grande e a arremessou em direção oposta, criando ruído para confundir os atiradores. Por aqui, ele sussurrou, guiando-a através de uma fissura na rocha que mal cabia seus corpos. Eles deslizaram pela abertura estreita, saindo do outro lado numa área de vegetação densa. Mas antes que pudessem se orientar, vultos emergiram das sombras. 3 caçadores com armas automáticas. Alvo identificado. Um deles falou no rádio, repetindo, temos a Ômega à vista. Magnus se moveu com uma velocidade que Aurora não sabia que era possível. Ele desarmou o primeiro caçador com um golpe preciso. Usou o corpo do homem como escudo enquanto atacava o segundo e nocauteou o terceiro antes que pudesse reagir. Onde você aprendeu a lutar assim? Aurora perguntou, impressionada. Treinamento militar obrigatório para filhos de alfas supremos. Magnus respondeu, checando as armas capturadas. Meu pai sempre disse que um dia eu precisaria lutar por nossa família. Só não imaginava que seria contra ela. O som de pegadas se aproximando os fez se mover novamente. Magnus guiou Aurora através de uma trilha íngreme que descia em direção ao vale, mas a cada passo ficava mais claro que estavam sendo empurrados exatamente para onde Lorenzo queria. É uma armadilha, Magnus murmurou, parando abruptamente. Eles estão nos conduzindo para o campo aberto. Então o que fazemos? Magnus observou ao redor, calculando opções. No céu, os helicópteros mantinham uma formação fechada, impedindo qualquer tentativa de fuga aérea. Na floresta, podia ouvir o barulho de pelo menos 20 homens se aproximando de todas as direções. Vamos fazer o que eles menos esperam, disse finalmente. Vamos voltar. Voltar para onde? Para a cabana de seus pais. Aurora o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Magnus, isso é suicídio. Eles vão estar esperando exatamente isso. Não se chegarmos primeiro, ele explicou rapidamente. Conheço um caminho que meu pai não conhece. Se conseguirmos chegar lá antes dos homens dele, podemos usar a cabana como fortaleza até o amanhecer. E depois? Depois improvisamos. Não era um plano muito encorajador, mas era melhor que ficar expostos no campo aberto. Magnus pegou a mão de Aurora e começou a correr numa direção completamente diferente, subindo a montanha em vez de descê-la. O caminho que ele escolheu era traiçoeiro,
pedras soltas, raízes expostas, precipícios disfarçados pela escuridão. Mas Magnus o conhecia de cor, e em 20 minutos eles estavam de volta ao terreno familiar ao redor da cabana. "Mãe, pai!" Aurora gritou baixinho quando avistou a construção. Helena e Gabriel saíram correndo, o alívio estampado em seus rostos. "Aurora, graças a Deus!" Helena a abraçou com força. "Pensamos que vocês tivessem sido capturados. Ainda podemos ser", Magnus disse, verificando as munições da arma capturada. "Quantas armas vocês têm?" "2 espingardas e uma pistola", Gabriel respondeu. "Por quê?" "Porque em alguns minutos, este lugar vai virar zona de guerra." Como se suas palavras tivessem invocado o perigo, o som dos helicópteros voltou, mais próximo desta vez. Os holofotes varreram a clareira ao redor da cabana, procurando sinais de movimento. "Todos para dentro", Magnus ordenou, "e apaguem todas as luzes." Eles se barricaram na cabana, empurrando móveis contra as janelas e reforçando a porta. Magnus distribuiu as armas e posicionou cada pessoa num ponto estratégico. "Se eles tentarem entrar, atirem para ferir, não para matar", instruiu. "Lorenzo quer Aurora viva, então ele não vai arriscar matá-la com fogo cruzado." "E se ele decidir que ela morta é melhor que ela livre?" Gabriel perguntou. Magnus não respondeu, porque ambos sabiam que essa era uma possibilidade real. O primeiro helicóptero pousou na clareira 10 minutos depois. Aurora viu através da fresta da janela quando Lorenzo Ferreira desceu da aeronave. Um homem alto e imponente, com cabelos grisalhos e uma presença que irradiava poder absoluto. Ele caminhou até a porta da cabana sem pressa, como se estivesse visitando amigos. "Magnus!" gritou, a voz carregando facilmente através da madeira. "Sei que está aí dentro, filho. Pare com essa tolice e saia para conversarmos como homens." "Não há nada para conversar, pai", Magnus respondeu, a arma apontada para a porta. "Ah, mas há sim. Há muito o que conversar. Por exemplo, o preço que você está disposto a pagar por essa obsessão." "Não é obsessão, é amor." Uma gargalhada cruel ecoou do lado de fora. "Amor? Meu filho, você nem consegue distinguir entre seus instintos primitivos e sentimentos reais. Entregue a Ômega, e eu considero isso uma fase de rebeldia adolescente." "Nunca." O tom de Lorenzo mudou, tornando-se perigosamente baixo. "Então você escolheu ela sobre sua própria família, sobre seu nome, sobre tudo que construí para você. Escolhi o que é certo sobre o que é conveniente." "Muito bem", Lorenzo disse, e Aurora pôde ouvir o sorriso gelado em sua voz. "Se é assim que quer jogar." O som de granadas de gás sendo ativadas encheu o ar noturno, e Aurora percebeu que eles estavam completamente cercados, sem saída, e que a batalha final estava apenas começando. O gás começou a se infiltrar pelas frestas da cabana, um vapor espesso e sufocante que fazia os olhos arderem. Helena começou a tossir violentamente, e Gabriel arrancou pedaços de sua camisa para improvisar máscaras. "Gás lacrimogênio", Magnus identificou, a voz abafada pelo tecido que cobria seu rosto. "Eles querem nos forçar a sair sem nos matar." Aurora sentia sua visão começar a embaçar quando uma sensação estranha tomou conta de seu corpo. O calor que sempre sentia quando seus feromônios se intensificavam estava mudando, se transformando em algo diferente, mais poderoso. "Algo está acontecendo comigo", ela murmurou, apoiando-se na parede. Magnus se virou para ela, os olhos arregalados mesmo através das lágrimas provocadas pelo gás. "Seus feromônios", disse, a voz cheia de espanto. "Eles estão mudando." Do lado de fora, gritos de confusão ecoaram. Os homens de Lorenzo, que mantinham posições ao redor da cabana, começaram a cambalear e a se afastar, como se uma força invisível os estivesse repelindo. "O que está acontecendo lá fora?" Lorenzo rugiu no rádio. "Senhor, é difícil explicar." A voz trêmula de um dos caçadores respondeu. "O cheiro dela mudou. Em vez de atrair, está nos repelindo, como se fosse tóxico." Aurora sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, e quando ela se concentrou, pôde sentir que tinha controle sobre a intensidade do efeito. Pela primeira vez em sua vida, seus feromônios não eram apenas uma maldição, eram uma arma. "Como isso é possível?"
Helena perguntou impressionada. Estresse extremo. Magnus respondeu, observando Aurora com uma mistura de admiração e preocupação. Ouvi rumores sobre ômegas especiais que desenvolvem controle sobre seus feromônios em situações de vida ou morte, mas nunca vi acontecer. Aurora fechou os olhos, tentando entender o que estava sentindo. Era como se tivesse descoberto um músculo que nunca soube que possuía. Posso fazer mais que repelir, ela disse lentamente. Posso escolher quem afeto e como. Para provar seu ponto, ela direcionou seus feromônios especificamente para Magnus. Ele gemeu baixinho, mas não com a obsessão desesperada dos outros alfas. Era algo mais profundo, mais conectado emocionalmente. Aurora, ele sussurrou, se aproximando dela involuntariamente. E posso parar quando quiser, ela disse, cortando o efeito imediatamente. Magnus sacudiu a cabeça, voltando ao normal. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias conseguem chegar a diversos lugares. Obrigada por estar aqui. Do lado de fora, Lorenzo havia percebido a mudança também. Interessante, sua voz ecoou pela noite. A pequena Ômega está aprendendo truques novos, mas isso apenas confirma o quão valiosa ela é. Pai, pare com isso, Magnus gritou. Você não entende o que está fazendo. Entendo perfeitamente, Lorenzo respondeu. Estou recuperando um ativo de bilhões de dólares que meu filho ingênuo pensa que é uma história de amor. Bilhões? Aurora perguntou confusa. Magnus fechou os olhos, como se estivesse reunindo coragem para revelar algo terrível. Meu pai não coleta ômegas especiais apenas por hobby, disse finalmente. Ele as usa para criar um exército de alfas super soldados. Uma ômega com seus poderes poderia controlar centenas de alfas simultaneamente, transformá-los em fanáticos leais dispostos a morrer por ela. O horror da revelação atingiu Aurora como um soco no estômago. Um exército? Helena sussurrou. Lorenzo Ferreira não quer apenas ser o alfa supremo da região norte. Magnus continuou, a voz carregada de vergonha. Ele quer conquistar todo o país. E com Aurora, ele teria o poder de fazer isso. Por isso os caçadores, Gabriel murmurou. Por isso toda essa operação militar. E por isso ele está disposto a matar o próprio filho. Aurora completou, entendendo finalmente a dimensão do perigo. Lorenzo bateu na porta da cabana com força. Última chance, Magnus. Saia agora e ainda posso considerar você meu herdeiro. Continue protegendo a Ômega e você se torna apenas mais um obstáculo a ser removido. Pai, Magnus disse se aproximando da porta. E se eu dissesse que posso fazer você uma proposta melhor? Estou ouvindo. Magnus olhou para Aurora e ela viu algo em seus olhos que a fez entender o que ele estava planejando. E se eu trouxesse a Aurora para você, não como prisioneira, mas como aliada voluntária? Imagine o que ela poderia fazer se estivesse trabalhando conosco por escolha própria, não por coerção. Aurora sentiu seu coração parar. Por um momento, acreditou que Magnus estava realmente considerando entregá-la. Continue, Lorenzo disse interessado. Ela poderia treinar outros alfas, ensinar-lhes lealdade genuína, não apenas obsessão. Seria muito mais eficaz que uma Ômega aterrorizada sendo mantida contra sua vontade. Interessante. E o que você ganha com isso? Magnus respirou fundo. Permissão para ficar ao lado dela, como seu protetor pessoal, seu companheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aurora percebeu que Magnus estava jogando tudo numa única cartada, tentando encontrar uma solução que os mantivesse vivos e juntos. Você me decepcionou profundamente, Magnus, Lorenzo disse finalmente, mas sempre foi meu melhor estrategista. Muito bem, tragam-na para fora. Vamos conversar. Magnus se virou para Aurora, os olhos suplicando para que ela confiasse nele mais uma vez. É nossa única chance, sussurrou. Aurora olhou para Helena e Gabriel, que a observavam com terror nos olhos, depois para Magnus, que havia arriscado tudo por ela. Está bem, disse finalmente. Vamos conversar com seu pai. Mas quando abriram a porta e saíram para o ar frio da noite, Aurora viu que Lorenzo não estava sozinho. Havia 50 homens armados esperando, e todos tinham suas armas apontadas diretamente para o coração de Magnus. Lorenzo Ferreira estava parado no centro do semicírculo de homens armados, vestindo um terno impecável que contrastava grotescamente com o cenário de guerra ao redor da cabana. Seus olhos prateados, tão parecidos com os de Magnus,
Magnus estudavam Aurora com a frieza de um colecionador avaliando uma peça rara. Então esta é a famosa ômega amaldiçoada, disse dando um passo em direção a ela. Devo admitir, ela é mais comum do que esperava. Magnus se colocou entre o pai e Aurora instintivamente. Pai, vocês fizeram um acordo. Conversas em terreno neutro. Ah, sim. As negociações. Lorenzo sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Muito bem, vamos conversar. Ele fez um gesto, e 2 de seus homens se aproximaram carregando cadeiras de campanha. Lorenzo se sentou calmamente, cruzou as pernas e acendeu um charuto, como se estivesse em seu escritório e não no meio de uma operação militar. Sente-se, minha cara, disse para Aurora, indicando a outra cadeira. Vamos ser civilizados. Aurora hesitou, mas Magnus assentiu encorajadoramente. Ela se sentou, mantendo as costas eretas e os olhos fixos no rosto de Lorenzo. Primeira coisa que preciso saber. Lorenzo começou soltando uma baforada de fumaça. Seus poderes são hereditários ou desenvolvidos? Hereditários, Aurora respondeu, surpresa pela própria firmeza em sua voz. Excelente, isso significa que são reproduzíveis. Lorenzo fez algumas anotações num pequeno caderno de couro. Segunda pergunta, você consegue controlar a intensidade e o alvo dos seus feromônios? Aurora trocou um olhar rápido com Magnus. Ele balançou a cabeça quase imperceptivelmente, alertando-a para ter cuidado. Às vezes, ela mentiu. Quando estou muito assustada ou nervosa. Interessante, com treinamento adequado, isso poderia ser aperfeiçoado. Lorenzo fez mais anotações. Terceira pergunta, quantos alfas você consegue afetar simultaneamente? Eu não sei. Nunca testei. Hoje à noite afetou pelo menos 30 dos meus homens ao mesmo tempo. Isso é promissor. Lorenzo fechou o caderno e se inclinou para frente. Agora, vamos à proposta do meu filho. Magnus se aproximou, mas manteve-se em pé. Aurora trabalharia conosco voluntariamente. Começou, em troca de proteção, conforto e a garantia de que sua família adotiva ficará segura. E você ficaria como como você colocou, companheiro? Lorenzo perguntou, a voz carregada de desdém. Sim, Lorenzo riu, um som áspero e desagradável. Magnus, meu querido filho ingênuo, você realmente acredita que é amor o que sente por ela? Eu sei que é. Então faça um teste para provar. Lorenzo se levantou e caminhou até Aurora. Prove que seus sentimentos são reais renunciando a ela. Agora, para sempre. O silêncio que se seguiu foi desolador. Aurora viu a luta interna no rosto de Magnus, a dor de ter que escolher entre amor e família mais uma vez. Eu não posso, Magnus disse finalmente. Então você falhou no teste, Lorenzo declarou, porque o amor verdadeiro, meu filho, exige sacrifício. Se você realmente a amasse, a libertaria desta vida de perigo e fugas constantes que nossa associação lhe oferece. Aurora sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Havia uma lógica cruel nas palavras de Lorenzo que ela não conseguia ignorar. Mas já que você falhou em mostrar amor verdadeiro, Lorenzo continuou, vou dar-lhe uma última oportunidade de mostrar pelo menos lealdade familiar. Ele fez um sinal, e Victor, o caçador-chefe, se aproximou carregando uma seringa com um líquido claro. Este é um sedativo especial, Lorenzo explicou calmamente. Vai mantê-la inconsciente durante o transporte, mas não afetará seus feromônios. Magnus, quero que você pessoalmente aplique a injeção nela. Nunca. Magnus rosnou, recuando. Então Helena Silva morrerá. Aurora se virou rapidamente para ver 2 homens arrastando Helena da cabana. A mulher que a havia criado estava pálida de terror, mas mantinha a cabeça erguida com dignidade. Mãe! Aurora gritou, tentando se levantar, mas mãos fortes a empurraram de volta para a cadeira. A escolha é sua, Magnus, Lorenzo disse friamente. Aplique a injeção em Aurora, e Helena vive. Refuse, e ela morre, assim mesmo, na frente de vocês. Você é um monstro, Magnus sussurrou. Sou um homem de negócios, e um pai que está tentando salvar seu filho de uma obsessão que vai destruí-lo. Aurora viu Magnus se debater internamente, a agonia estampada em cada linha de seu rosto. Ela tomou a decisão por ele. Magnus, disse suavemente,
faça isso. Aurora, não, faça, ela repetiu, olhando nos olhos prateados dele. Se me ama de verdade, me ajude a salvar a única família que já conheci. As mãos de Magnus tremiam quando ele pegou a seringa. Victor sorriu com satisfação. Muito sábio, Lorenzo murmurou. Magnus se aproximou de Aurora, a seringa em sua mão parecendo pesar toneladas. Eu te amo, sussurrou, tão baixo que apenas ela pôde ouvir. E vou encontrar um jeito de te tirar disso. Eu sei, ela respondeu tocando seu rosto gentilmente. Eu confio em você. Magnus aplicou a injeção, e Aurora sentiu a escuridão começar a tomar conta de sua visão. A última coisa que viu antes de desmaiar foi Lorenzo sorrindo com triunfo, enquanto Magnus caía de joelhos, o rosto contorcido pela dor de ter traído a pessoa que mais amava no mundo. Quando acordou, estava numa cela de metal frio, sozinha, e não havia som algum que indicasse que Magnus ainda estivesse vivo. Aurora despertou com o sabor metálico do medo na boca. A cela onde estava presa era pequena e estéril, com paredes de aço e uma única lâmpada fluorescente que piscava intermitentemente. Não havia janelas, nenhuma indicação de quanto tempo havia se passado ou onde ela estava. Tentou se levantar e sentiu suas pernas bambas pelos efeitos residuais do sedativo. Quando finalmente conseguiu ficar em pé, testou seus poderes, concentrou-se em liberar seus feromônios, mas nada aconteceu. Bloqueadores químicos, uma voz familiar disse do outro lado da porta de aço. Victor, o caçador-chefe, a observava através de uma pequena janela blindada. Lorenzo não é idiota. Desenvolveu supressores especificamente para ômegas como você. Onde está Magnus? Ela perguntou, a voz rouca. Ah, o jovem príncipe? Victor sorriu cruelmente. Digamos que ele está refletindo sobre suas escolhas. A porta se abriu e Lorenzo Ferreira entrou, vestindo agora roupas militares. Atrás dele, 2 guardas armados mantinham posição. Espero que tenha descansado bem, minha cara, disse, as mãos cruzadas atrás das costas. Temos um dia muito importante pela frente. Onde está Magnus? Aurora repetiu, mais firmemente. Magnus está vivo, Lorenzo respondeu se aproximando dela. Por enquanto, sua sobrevivência depende inteiramente de sua cooperação. O que você quer de mim? Demonstração prática. Hoje você vai usar seus poderes para converter 100 alfas à nossa causa. Voluntários que se ofereceram para serem os primeiros soldados do meu novo exército. Aurora sentiu náusea subir pela garganta. E se eu me recusar? Então Magnus morre, lentamente, e depois Helena, e depois Gabriel, e depois todos os outros ômegas especiais que consegui capturar nos últimos anos. Outros ômegas? Você não pensou que era a única, pensou? Lorenzo riu. Há dezenas como você, mas nenhuma com seu potencial específico. A porta se abriu novamente, e Aurora quase desmoronou quando viu Magnus sendo empurrado para dentro da cela. Ele estava visivelmente ferido, o rosto inchado, roupas rasgadas, mas vivo. Aurora, ele sussurrou, tentando se aproximar, mas os guardas o impediram. Magnus, ela tentou correr até ele, mas Victor a segurou. Muito tocante, Lorenzo murmurou. Magnus, espero que tenha usado suas horas de reflexão para convencer sua obsessão a cooperar. Magnus levantou os olhos para o pai, e Aurora viu algo neles que não havia visto antes. Não derrota, mas determinação férrea. Pai, disse calmamente, você está certo sobre uma coisa. O amor verdadeiro exige sacrifício. Finalmente você entendeu. Sim, entendi que estou disposto a sacrificar tudo. Minha herança, minha família, minha própria vida, para proteger a Aurora da monstruosidade que você se tornou. Lorenzo suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Victor, leve-a para o laboratório. Vamos começar os testes. Foi nesse momento que Aurora sentiu algo estranho. Os bloqueadores químicos não estavam funcionando perfeitamente. Podia sentir uma fagulha de seus poderes retornando, provavelmente porque sua adrenalina estava neutralizando os supressores. Ela olhou para Magnus, que a sentiu quase imperceptivelmente. Ele havia percebido também. Espere, Aurora disse se virando para Lorenzo. Eu coopero, mas quero garantias. Você não está em posição de negociar. Estou sim, porque sem minha cooperação voluntária,
seus soldados serão apenas zumbis obsessivos. E você sabe que isso não funcionará a longo prazo. Lorenzo a estudou cuidadosamente. Continue. Magnus fica comigo, como meu protetor, como prometido, e minha família adotiva fica segura, longe de tudo isso. E em troca, eu treino seus soldados, mas do meu jeito, no meu ritmo. Lorenzo considerou por um momento, então assentiu. Aceita os termos. Foi o erro que Aurora estava esperando. No momento em que ele baixou a guarda, ela liberou toda a força de seus feromônios que conseguiu reunir. O efeito foi devastador. Victor e os guardas cambalearam, desorientados, e até mesmo Lorenzo vacilou. Magnus não perdeu a oportunidade. Desarmou o guarda mais próximo e jogou a arma para Aurora, que a pegou com mãos trêmulas, mas determinadas. Você não sabe atirar, Lorenzo disse, recuperando-se parcialmente. Não preciso acertar você, Aurora respondeu, apontando a arma para os tanques de produtos químicos que podia ver através da porta aberta do laboratório. Só preciso acertar aquilo. A realização do que ela estava ameaçando fazer atingiu Lorenzo como um raio. Você destruiria todos os supressores, libertaria todas as ômegas prisioneiras de uma vez. O caos seria absoluto, Aurora completou, e você perderia controle sobre todas nós. Magnus se colocou ao lado dela, pegando outra arma. Última chance, pai. Deixe-nos ir, a todos nós. Lorenzo olhou ao redor. Seus homens ainda desorientados pelos feromônios, os tanques vulneráveis, as ômegas prisioneiras que podia ouvir começando a gritar de esperança nos andares superiores. Vocês não sabem o que estão fazendo, disse finalmente. Sem controle, essas ômegas vão causar caos por todo o país. Então vamos ensiná-las controle, Aurora respondeu, mas não da sua forma, da forma certa. Ela puxou o gatilho. A explosão que se seguiu abalou todo o complexo. Vidros se estilhaçaram, alarmes dispararam e o cheiro libertador de feromônios naturais preencheu o ar enquanto as ômegas prisioneiras quebravam suas próprias celas e corriam para a liberdade. No caos que se seguiu, Aurora e Magnus escaparam juntos, guiando tantas ômegas quanto conseguiram para a segurança da floresta. 6 meses depois, Aurora estava numa pequena casa de campo, ensinando um grupo de jovens ômegas a controlar seus poderes. Magnus estava ao seu lado, não mais como protetor, mas como parceiro igual, ajudando a construir um santuário onde ômegas especiais podiam viver sem medo. Helena e Gabriel haviam se juntado a eles, ajudando a cuidar das mais novas. Lorenzo nunca mais foi visto. Alguns diziam que havia fugido para outro país, outros que havia sido morto por seus próprios homens revoltados. Aurora aprendeu que o amor verdadeiro não era sobre obsessão ou controle, mas sobre escolha livre e proteção mútua, e que às vezes o maior ato de amor é estar disposto a sacrificar tudo para dar liberdade à pessoa amada. Quando Magnus a pediu em casamento numa noite estrelada, rodeados pela família que haviam escolhido construir, Aurora disse sim não porque seus feromônios a obrigavam, mas porque seu coração escolheu livremente amar e ser amada. O cheiro que uma vez foi uma maldição tornou-se uma bênção, não para controlar outros, mas para curar as feridas de quem, como ela, aprendeu que o verdadeiro poder vem da liberdade de escolher seu próprio destino. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.